Atualmente, as grandes empresas brasileiras, bem como as instituições federais e estaduais, se utilizam das digitalizações, objetivando as premissas e arquitetura de soluções. Significa que há empresas especializadas na criação de processos administrativos fiscais totalmente digitais, com uso da tecnologia e gerenciamento eletrônico de documentos e fluxo automatizado de trabalho. Temos, então, que o usuário executa várias atividades e não tem experiência nem conhecimento em digitalização, objetivando a solução para cada tipo de demanda, para padronização na geração de arquivo. Observa-se que a compactação de arquivo compreende um espaço razoável de armazenamento, não importando documentos de gramaturas e tamanhos variados. É necessário, então, conhecer a era da digitalização. Significa que a comunicação empresarial é uma atividade estratégica para as diretorias e presidências das empresas. Ela engloba, nas empresas, a supervisão de assessoria de imprensa, o planejamento, implementação e condução das ações de comunicação interna, o que envolve o público interno, ou seja, os funcionários da corporação e todo e qualquer relacionamento com o público externo no âmbito corporativo. As atividades de comunicação empresarial ainda englobam o cuidado com a imagem corporativa, ou seja, com a marca da empresa. Não confundir com as marcas dos produtos. Essa é uma confusão que não deve existir. Assim, cuida da imagem da empresa. Os profissionais desta área estão sempre preocupados com o relacionamento da empresa e seus funcionários, bem como junto com a sociedade e seus interlocutores. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com Wilton Masatoshi Tamani. Quem é Wilton Masatoshi Tamani? Administrador de empresas, especializado em sistemas, profissional com certificado CDIA. Atua desde 1992 na área de digitalização de documentos e gerenciamento eletrônico de documentos. Instrutor e palestrante em eventos. Consultor em projetos ECM. Nós convidamos o Wilton pelo fato de que ele tem larga experiência nesse setor. E eu quero informar a você, caro telespectador, sobre a digitalização, sobre esse tema que é muito importante na atualidade. Como vai, Wilton? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Obrigado pelo convite. Ora, você é uma pessoa muito importante e você já esteve aqui há algum tempo atrás e nós fizemos questão de trazê-lo novamente para que o telespectador tenha conhecimento da atualidade no tocante à digitalização. E eu já faço uma pergunta a você. Atualmente, qual a tramitação dos tribunais no sentido da digitalização dos processos e documentos? Isso, os tribunais em geral hoje têm buscado na digitalização de documentos a questão da celeridade, né? Porque a tramitação desses mesmos processos no formato na mídia, papel, né, é um fator que impede a otimização desses processos, a aceleração desses processos, né? Então a digitalização é uma ferramenta, uma tecnologia que é muito bem-vinda, né, e os tribunais têm feito uso intensivo dessa digitalização. Então é bastante presente hoje, sim, de fato, a digitalização de documentos nos processos nos tribunais. Bom, e a automatização dos processos? O que você pode esclarecer ao jurisdicionado, à sociedade? Isso. Quando todo o processo se torna digital, entra em ação todas as ferramentas digitais. Hoje, de alguma forma, interagem com alguma ferramenta digital, principalmente com a evolução hoje dos smartphones, o uso de tablets, né?
tem levado a praticamente toda a sociedade, né, hoje convive então com algum tipo de ferramenta digital. Segue na mesma linha, né? Ou seja, todos os benefícios que eu consigo hoje no mundo digital, quer dizer, receber a minha informação de forma mais rápida, no tempo certo, no momento certo, posso trabalhar hoje em qualquer momento, não tem um local específico para que eu possa analisar, por exemplo, um processo, ler um e-mail, ler uma mensagem, né? Elaborar um documento, né? Fazer algum comentário, ou seja, a ferramenta digital me permite isso. O tempo e espaço praticamente não existe mais, né? É muito fácil essa comunicação, né, no meio digital hoje. Então, a primeira providência para isso é tornar o papel digital, né, para que ele seja inserido nesse mundo digital e para que todo o processo, então, seja otimizado, possa ser melhorado, né, possa ser controlado, monitorado, ou seja, eu uso e faço uso aí, de tudo que existe de bom, de produtivo, né, de otimização, de melhoria, de controle, que o mundo digital me permite. Essa é a ideia. Muito bem. E depois eu quero fazer uma pergunta exatamente sobre esse tema que você acaba de colocar na prática, porque nós assistimos todos os dias, não é, jovens e mesmo pessoas de idade um pouco mais avançada com o seu celular, não é, já com o dedinho. É tão normal isso. Você encontra na cidade, você encontra no ônibus, você encontra no metrô, as pessoas passando mensagem. Então, essa é a digitalização que você se refere. Perfeito. Essa comunicação, não é? Exato. Muito bem. Então, quais as instituições que estão mais avançadas nesse setor? Hoje, com o avanço do uso dessa ferramenta, dessa questão da digitalização, muitas empresas se apresentam no mercado ofertando esse tipo de serviço. Eu posso destacar aqui a CNC, que eu fiz parte no corpo diretivo dessa empresa, então eu conheço muito bem. CNC é uma empresa que trabalha especificamente nesse assunto, na digitalização. Exato. Na verdade, ela desenvolveu uma tecnologia, desenvolveu um know-how, né, na questão da digitalização de processos judiciais, jurídicos, né? Já vem atuando nesse mercado há muito tempo, então, e como eu já fiz parte do corpo diretor lá, eu posso dizer com um pouco mais de conhecimento, né? Então, é uma empresa que já tem vários projetos. Você já fez parte Isso, já fiz parte, eu fui diretor de negócios ali, cumpri minha função, vamos dizer assim, né? O meu objetivo ali. E hoje a CNC é uma empresa que eu presto serviços de consultoria, que hoje eu sou consultor de mercado. Né? E você me traz ela como exemplo, por exemplo. Sim, perfeito. Né? Pela experiência que eu tive lá, né? vários projetos de digitalização em vários tribunais de justiça, em fóruns, foram feitos pela CNC. E para que isso tenha sido feito com sucesso, logicamente precisa de várias tecnologias envolvidas, né? Desde o scanner, né, que tem que ser muito bem apropriado, tem que ser muito bem dimensionado, né? Toda a parte de treinamento, da parte de pessoas que estarão ali manuseando esses processos e principalmente a questão do software, né? Quando a gente fala de digital, sempre nos remete assim a hardware e software, né? Então, hardware seria um scanner que transforma papel em imagem e um software que vai controlar, né, não só o scanner, mas toda essa questão da qualidade da imagem, né, da extração de dados, da identificação das peças processuais, né? Ou seja, toda uma tecnologia, né, e toda uma capacitação tem que ser desenvolvida aí para que se chegue ao resultado final com sucesso, né? Ou seja, um processo tem que ser muito bem digitalizado para que ele possa ser legível, que todo o conteúdo possa ser acessado, que possa ser identificado, possa ser, então, lido, né? E, logicamente, eu tenho que ter aí por trás, né, todo um processo, né, que me garanta que este processo, esses documentos serão acessados com a devida segurança, né? Não podemos esquecer jamais a questão da segurança de acesso à informação, né? E essa qualidade, você pode nos dar assim, uma segurança das empresas que atuam nesse setor? Sim, deveria ser um pré-requisito, né, de qualquer empresa hoje que tenha a intenção de atuar nesse mercado, tem que estabelecer, tem que haver... através de licitação, né? Isso. Normalmente são serviços, são produtos quando são adquiridos ou são contratados de serviço, sim, geralmente quase sempre por licitação, né? Muito bem. E qual o benefício e quem pode desfrutar desses avanços? Praticamente assim,
toda vez que você tem uma celeridade maior num processo, pode ser qualquer tipo de processo, jurídico, pode ser uma compra de um item. Não cortando o seu raciocínio, eu posso citar, por exemplo, um benefício à sociedade. Sim. Não é? A sociedade e aqueles que litigam entre si no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário. Perfeito. Na verdade, sim, todo cidadão hoje que depende de uma entidade qualquer, pode ser uma empresa privada, do setor público, não importa aí, né? Na verdade, esse cidadão, né, quando ele requisita uma demanda, ele entra com uma demanda em algum órgão, Receita, por exemplo, ou numa empresa, né? Logicamente, como ele solicita uma demanda, ele quer que essa demanda dele seja atendida o mais rápido possível, porque ele depende do resultado dessa demanda, né? Então, quanto mais rapidamente essa demanda é concluída, ou seja, é conduzida, e de forma segura, né? Não é aquela questão, né? Ah, mas eu fiz uma petição e isso aí ficou parado em algum lugar, né? Por estar no meio físico, por exemplo, né? Então, no meio digital é possível ter mais controles, né? É possível ter mais segurança nesse processo, né? Para que ele percorra de forma mais célere, né? Para que o resultado final chegue, a conclusão disso chegue mais rápido logicamente, o cidadão possa ser beneficiado com isso. Ou seja, eu não preciso mais ficar esperando tanto tempo. Essa é a ideia, né? Que eu consiga esse resultado de forma mais rápida, né? Quer dizer, eu não posso ficar Claro. eternamente aguardando aí o trâmite decidir qualquer tipo de processo. Não precisa ser exatamente só na área do judiciário, né? Você atua em todos os estados do Brasil? Sim, como consultoria, sim. A CNC, Como consultor, claro. Sim, na verdade, nós temos várias consultas, né? Tem pessoas, como eu faço algum treinamento também, eu tenho algumas, faço palestras, né? Sempre eu recebo demandas do Brasil inteiro, né? Isso é normal. Você, só por curiosidade e para informar bem o telespectador, é óbvio, por isso que nós estamos aqui, porque esse é um programa com esse objetivo, Sim. você já sabe, você conhece, por isso que quando você foi convidado, e nós fizemos isso, porque você dá a informação precisa, que isso é o mais importante. Perfeito. E como eu digo, por curiosidade, eu queria informar você e ao telespectador também, que o Brasil ostenta hoje de 90 a 100 milhões de processos do Poder Judiciário. Eu digo Poder Judiciário brasileiro. 90 a 100 milhões de processos. Pode ser que agora estamos no caminho de uns 110 por aí, porque a demanda é muito grande. Sem dúvida. E é por isso que nós vamos atravancar a digitalização, não é? E vamos pelo caminho também de uma prática que nós temos, que é a conciliação e a mediação. A mediação precede a judicialização, não é? E a conciliação é aquela que é feita após a judicialização. Então, esse número não assusta? Com certeza assusta, né? A digitalização, tem muitas pessoas que podem simplificar demais ou fazer uma análise muito simplista. Por quê? Hoje é comum as pessoas terem em casa uma multifuncional, né? Já é comum a gente digitalizar um documento, né? Um RG, por exemplo, enviar para uma instituição financeira, um diploma, né? É comum. Mas tem uma grande diferença, como o senhor bem colocou, né? Uma coisa é digitalizar alguns documentos, outra coisa é digitalizar milhões de documentos, né? Não é verdade? Para isso existe, então, toda uma tecnologia, um know-how, né? A questão não é só a digitalização em si, a questão também passa pelo controle, né? Pela segurança com que esses documentos transitam dentro de uma área, né? Imagina um galpão onde vão estar sendo recebidos esses milhões de processos. Como é que eles são controlados, esse recebimento? Como é que é feito o transporte de onde ele está hoje armazenado e para um local onde vai ser digitalizado, né? E uma vez digitalizado, como é que é o controle disso aí para ser arquivado, para ser armazenado em local apropriado, né? Então, existe aí uma série de questões, uma série de pontos, detalhes, né, que fazem toda a diferença. Por isso a experiência, o know-how. E o senhor falou bem em editais. Os editais, muitas vezes, logicamente, em função disso, né, eles requisitam, lá colocam uma especificação mínima, né, que a empresa ser contratada, uma experiência no trato, no manuseio de um quantitativo similar a esse daí, né? Não é só... Muito bem. Não só o quantitativo é uma coisa que assusta, hein, mas o qualitativo também, né? Porque nós estamos falando de processos judiciais, né? Claro. Processos jurídicos, então temos que ter todo um cuidado adicional aí, né?
né? Sem dúvida nenhuma, é um outro mundo. Né? Basta dizer, viu, Wilton, que aqui em São Paulo, aqui no estado de São Paulo, nós temos aproximadamente 25, eu vou agora aumentar um pouquinho o número, 30 milhões de processos. 25 a 30 milhões de processos. Só em São Paulo, hein? Só em São Paulo. Então, quer dizer que a coisa se torna um pouquinho mais problemática, não é? Sem dúvida. E mais grave até. E nós sabemos que a grande parte desses processos não significam a atribuição direta do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não é? Porque são execuções fiscais. Execuções fiscais que são enviadas para o Tribunal de Justiça, que não é a sua competência de cobrar. Okay. Não é? O Tribunal de Justiça não é cobrador. Mas vamos colocar aí uma faixa, tirando esses 15 milhões de processos. Então, se fala em morosidade. Eu fiz toda essa explicação para chegar nesse vocábulo, na morosidade, para poder, então, perguntar a você o seguinte. Wilton, esses 15 milhões de processos, se e quando digitalizados, melhorará esta tal de morosidade? Ou seja, haverá mais celeridade nas conclusões dos processos? Isso. Aí você entender todo o processo, como funciona, né? Mas no tocante por exemplo, a movimentação, né, desses processos, por exemplo, antes era em papel, uma vez digitalizado, agora usa-se todo o caminho digital, né? Faça uma comparação simples. Hoje a gente manda uma carta, né, chega lá no destino, por exemplo, em um dia. Um e-mail chega em segundos, né? Então, este é o ganho que se tem. Mas veja, eu posso receber esta carta, mas ler esta carta por 1 hora, né? Mas veja, isso faz parte do processo da pessoa, né? Claro. Quer dizer, essa parte eu não consigo acelerar, né? Mas o importante é isso, uma vez que eu tenha que enviar, tenho que movimentar, né? Tenho que transacionar esse documento, a ideia é que o mundo digital faça isso de forma muito rápida. Ou seja, essa comunicação, né? Essa movimentação de novo, né? Essa movimentação de documentos, de processo, hoje, esta etapa será encurtada com certeza. O acesso, então, a análise, como eu falei, né? Não existe mais tempo e espaço, né? Então, quem estaria analisando aquele documento pode fazer isso no seu tablet, né? Em qualquer tempo, em qualquer hora, na sua casa, durante um trânsito. Hoje, Sim. São Paulo, hoje, as grandes capitais têm um problema de mobilidade urbana, né? Então, pode-se parar em algum local para se fazer a leitura desses documentos. Eu não preciso carregar aquela pilha de papéis, né? Não preciso ter um porta-mala gigantesco ali para carregar aquela montanha de papéis, né? Então, eu posso ter essa acessibilidade ao documento, essa rapidez com que eu acesso. Nesse tocante, com certeza. Né? Não, mas eu só queria não cortar seu raciocínio, mas queria dizer até ao telespectador, informar ao telespectador, que em segundo grau, tanto em primeiro grau como em segundo grau, nós já trabalhamos com esse tipo, né, de avanço. Basta dizer que, em primeiro grau, quando se colhe o depoimento de uma testemunha, ou na área criminal, por exemplo, ou na área civil também, de uma testemunha ou de um acusado, ou das partes, é feito através de uma câmera. Perfeito. A câmera, o juiz é quem faz as perguntas, não é? E a pessoa responde. Quer dizer, é um avanço isso, não é? Com certeza. Veja, de novo a gente está usando a tecnologia digital aí, né? A tecnologia de que virtualmente a pessoa está presente em um outro espaço, um outro tempo, em outro local, vamos chamar assim, né? Então não preciso da presença física dele, eu posso fazer essa comunicação, né? Claro. Via videoconferência, via audioconferência, né? Claro. Ou seja, eu estou usando tecnologia de novo, a tecnologia digital, que vai me aproximar, né? Ou seja, de novo a distância passa a não existir, né? Ou seja, várias ferramentas existem hoje que aproximam as pessoas, aproximam os processos, aí vamos chamar assim, né? Então, logicamente, tudo isso aí corta custos, né? Riscos, né? De deslocamento, por exemplo, o senhor também colocou, acho que de um presidiário, ele fica se deslocando para colher algum depoimento, né? Esse deslocamento já não existe. Claro, não existe. Da mesma forma que o documento não se desloca mais, né? Então, essa ideia que
Por isso que essa questão da internet, né, do meio digital, é uma grande rodovia, não é? A rodovia da informação, né? Então, nessa rodovia trafegam aí pessoas, né, na forma de imagem, na forma de vídeo, né? Objetos, documentos, conteúdos, mensagens, né? Então, essa grande rodovia, né, essa megavia da informação aí, comunicação também, a gente pode dizer isso. Hoje, Wilton e telespectador, nos tribunais, no nosso tribunal, por exemplo, em segundo grau de jurisdição, todos os julgamentos de todas as sessões, que é da seção de direito público, direito privado e direito criminal, os desembargadores, os julgadores, eles têm à sua frente, sentados ao redor da mesa, à sua frente eles têm o seu computador. E a leitura do voto é feita através do computador, não mais do papel. O papel já não é mais utilizado nos julgamentos em segundo grau. Esse julgamento é feito através de leitura, através do computador. Perfeito. É o tal da mudança da mídia, né? O conteúdo permanece, né? Só que esse conteúdo permanece. Exato. Então, esse conteúdo que, em um dado momento, né, era registrado numa mídia chamada papel, com tecnologia de impressão, escrita manual, que seja, Sei. hoje ela é registrada no meio digital. Né? Não necessitamos mais transpô-la no mundo físico, vamos chamar assim. Né? Ela permanece no mundo digital. Claro. E te convive. Temos que começar a conviver, né, com essas questões aí. Né? Isso é salutar, porque nós estamos nos encaminhando para um ponto básico, um objetivo básico, qual seja aquele de diminuir, não é, o tempo, não é, o tempo do trabalho. Veja, o trabalho intelectual é o mesmo. Perfeito. Mas nós vamos encurtar esse espaço. Exatamente, você colocou, acho que é um ponto muito importante. Mas você vai falar isso? Exatamente Ótimo, isso. ótimo. Você vai falar desse tema no segundo bloco, porque agora eu vou chamar no intervalo. Tá bom? Okay. Caro telespectador, você aguarde que logo, logo retornaremos. Ao retornarmos, caro telespectador, eu vou lembrar o nosso querido convidado, o Wilton, para que continue aquilo que deixou no ar no primeiro bloco, sobre o problema intelectual da matéria. Como o senhor bem colocou, né? Existe o tempo de análise desse documento, o trabalho intelectual sobre a informação que está sendo acessada, que está sendo visualizada naquele momento, por exemplo. Né? Então, a tecnologia não alcança até este ponto, ou seja, ele entrega essas informações, os documentos, né? Todas as questões necessárias para se fazer essa análise intelectual do documento. Né? Às vezes não é só acessar uma imagem de um documento, eu preciso saber uma informação que está na web, por exemplo, né? Preciso pegar uma informação que está no e-mail, para que eu possa fazer uma análise mais completa. E essa é uma questão muito importante hoje. Né? O mundo digital, ou seja, essa questão não só da digitalização, né? Mas de garimpar, né? De fazer essa busca de informações para que a gente tenha uma análise mais completa de um processo, de qualquer documento, de qualquer ação que a gente vai fazer, ou qualquer ação intelectual, vamos chamar assim, uma análise, né? Que requeira nosso conhecimento, nossa experiência aí. Ou seja, no que depender de informações, dados, documentos, conteúdos de internet, né, a tecnologia deve suprir isso. Né? Agora, o trabalho intelectual cabe a cada um fazer isso aí, né? A capacidade intelectual de cada um, o tempo necessário para fazer essa análise depende de cada profissional. Né? Isso, inclusive, é possível se fazer uma mensuração, monitoramento, né? Até para se fazer algum tipo de análise, né? Se determinado profissional numa empresa, por exemplo, precisa de mais capacitação. Por que ele está demorando mais que um outro profissional do mesmo nível que ele? Né? Existe aí algum impedimento, algum desconhecimento, alguma capacitação, algum treinamento? Ou seja, quando a gente fala em processos, análise de processo como um todo, nós temos essas várias informações, né? Atividades de negócio, indicadores de performance, né? Ou seja, eu não estou somente facilitando um trabalho de um profissional, né? No uso de informações,
mas também a gente está fazendo uma melhoria, né? Identificando pontos de melhoria, né? Quer seja no próprio processo, como seja nos profissionais. Por exemplo, no tocante ao julgamento de segundo grau, né, especificamente, nós temos 5 desembargadores que compõem a Câmara, desembargadores titulares, que são 5, e nós temos 3 desembargadores que compõem a turma julgadora. Essa é a diferença. Okay. Então, aqueles que compõem a turma julgadora, o relator, o revisor e o terceiro juiz, nós chamamos de terceiro juiz, mesmo sendo desembargador. Mas o relator, ele conhece o processo porque estudou, e ele já vem com o voto pronto. O revisor também vem com o voto pronto. E o terceiro juiz, ele não conhece, em tese, não conhece o processo em si, mas ele tem na tela ele tem o voto do relator e o voto do revisor, que ele acompanha. Se ele tiver dúvida, ele pode pedir vista. Mas isso tudo, hoje, na tela de um computador. A tela do computador. Perfeito. Exatamente pela tela do computador. Então, eu acho que isso é um avanço, não é? Com certeza, com certeza. Então, na verdade, assim, qualquer tipo de empecilho, né, qualquer tipo de problema que se tem no acesso a documentos, conteúdos, né, o mundo digital está aí para resolver essa questão, né, para dar mais celeridade neste acesso aí, né? Então, Wilton, a comunicação é uma atividade estratégica para a empresa? Com certeza. Hoje as empresas estão muito mais expostas, dado essa velocidade como as informações hoje transitam, né? A gente falou do smartphone, né? As pessoas hoje se comunicam muito com mensagens eletrônicas. Porque nós assistimos toda hora, principalmente os mais jovens, né? Eles estão ali passando uma mensagem para N pessoas. Ontem eu assisti uma palestra onde falava o seguinte, que o telefone hoje não é mais para falar, a gente usa para digitar, né? Parece até que voltamos ao tempo do telégrafo, né? A gente não usa mais para falar, mas sim para codificar uma informação. Né? Mas sim, essa comunicação, né? Twitters, blogs, né? Mensagens, SMS, que seja voz, né? Mensagens em geral, agilizam muito essa comunicação, é muito instantâneo isso aí, né? Então, está cada vez mais presente. Essa questão da comunicação hoje, sem dúvida nenhuma, é estratégico para a empresa, porque a empresa precisa estar atenta ao que o mercado está falando sobre o seu produto, sobre o seu serviço, sobre a imagem da sua empresa, né? Se ela não estiver atenta a essas questões, aí com certeza ela pode ter problema. Eu tenho uma pergunta que chegou agora para mim, no seguinte sentido. É necessário um planejamento adequado para a execução de um plano de trabalho sobre o tema que estamos tratando, envolvendo a comunicação? Com certeza. De forma geral, quando se implementa, por exemplo, uma nova tecnologia, um novo procedimento, né, esta comunicação para as pessoas envolvidas, né, é fundamental, né? Eu participei de um trabalho na Câmara Municipal de São Paulo, junto com a CNC, quando eu estava lá ainda, e houve lá toda uma mudança, né, do mundo do papel, né, do processo legislativo, né, em papel para o mundo digital, né, o tal do nato digital. Câmara Municipal? Isso. E lá houve um trabalho, né, foram 3 palestras ali para comunicar à casa, né, à Câmara, a todos os servidores ali, do que estava sendo implementado. Então, esse plano de comunicação, né? Então, a comunicação, sim, inclusive é um dos itens de projeto, de implementação de projeto, né? Essa questão da comunicação é muitíssimo importante, né? Então, se nós estamos alterando um formato, nós estamos mudando um jeito de se executar as atividades, as tarefas do dia a dia, o plano de comunicação tem que ser tremendamente importante. Ou seja, em qualquer projeto, né, a comunicação é muito importante, né? No outro sentido, quer dizer, se a gente também está expondo uma imagem a um público em geral, né, com produtos, com serviços, né, essa comunicação ao público, né, com o público, da empresa da organização para o público, do público para a organização, também é importante. Ou seja, eu preciso me preparar para isso, né? Se eu estou abrindo um canal, se eu coloco lá que a minha empresa está no Facebook, por exemplo, não é simplesmente dizer que está no Facebook, mas tem que estar preparada para isso, né? Tem que ter um planejamento em cima disso aí. Não é só abrir um canal de comunicação e não ouvir, não fazer uso desse canal, né? Quantas vezes a gente liga num saque, né, aguardando uma resposta e espera meses e a resposta não vem. Quer dizer, a empresa teve o trabalho de disponibilizar uma linha telefônica, mas parece que ninguém está escutando do outro lado,
né? Isso não tem planejamento nenhum atrás, né? Ou seja, Claro. a empresa não estava preparada para isso, né? E, logicamente, a gente sabe que no mundo da internet, né, no mundo digital aí, existem muitas questões também que precisam ser validadas, né? Muita fraude, muitas palavras assim, ou frases, ou pessoas que falam sem se identificar, né? Ou seja, por isso que precisa ter esse planejamento aí, precisa ter um estudo, né? Precisa se usar filtros, né? Critérios, para se separar o que são realmente críticas, sugestões construtivas, né? Para melhorar o produto, para elogiar, para criticar, né? E não simplesmente a crítica pela crítica, a ofensa pela ofensa, né? Claro, claro. Então, sim, se a empresa não estiver preparada para isso, não tiver um plano, né, estruturado para isso, esse canal de comunicação simplesmente não vai ter efeito nenhum. Muito pelo contrário, né? Pode até fazer uma empresa ter problemas aí sérios aí, né? Eu tenho uma pergunta continuando esse tema, mas eu vou me ater a um fato que você colocou no tocante ao Facebook. O Facebook é um instrumento maravilhoso, mas eu entendo que hoje ele está um pouco banalizado. Eu, quando encontro alguma matéria que devo colocar no meu... Porque eu tenho Facebook também, viu? Quando encontro uma matéria que eu acho interessante, eu mando para minha assessora, envio para minha assessora, perdão, esse é o termo correto, envio a ela, e ela então faz o check-up, ou seja, ela vai verificar se aquela informação é verídica. Feito. Eu tomo esse cuidado. E eu não coloco, por exemplo, fotografias de família, não coloco absolutamente nada desse tipo de coisa. Apenas a minha informação é a informação que eu acho que eu devo passar para aquele que pode acessar o meu Facebook. Perfeito. O que você acha? Vamos dar um Perfeito. conselho. Que conselho você dá para o telespectador nesse sentido? Alguém já me disse o seguinte: nunca escreva no e-mail algo que você não possa falar publicamente, né? Algo que você não falaria publicamente, isso aí, né? Ou seja, se você está colocando... Porque a palavra, uma vez lançada, ela Exato, tem consequências. Exato, exatamente, né? Então, leia muito bem o que você está escrevendo, o que você está postando, né? Se você está postando uma foto, uma imagem, um conteúdo, um texto, né? Essa preocupação que o senhor teve aí é tremendamente importante, né? Ou seja, validar essa informação, né? Que essa informação esteja, então, verificada, né? A sua veracidade, né? Essas questões todas. Ou seja, não vamos postar aí coisas indevidas, né? Lógico. Coisas ofensivas, ofensa pela ofensa somente, né? A crítica construtiva, logicamente, é sempre bom, né? Sempre bem-vindo aí, né? Mas, sim, é preciso ter muito cuidado com esse conteúdo que nós estamos postando. Lembre-se essa questão que é muito recente, né? Da invasão aí, né? Até da nossa presidente lá, a questão desse vazamento de informação, de hackers e tudo mais, né? Então, é preciso, sim, tomar muito cuidado no que nós deixamos público informações do que nós deixamos de forma mais privada, de forma mais restrita, né? A gente não abre certas informações, até porque não interessa para outras pessoas em geral, somente para uma camada de pessoas ou para um grupo seleto de pessoas. Não são informações que não interessam a outras pessoas, né? Claro. Então, isso tudo, na verdade, entra no que a gente chama de organização da informação, né? Essa questão, inclusive, a lei de acesso à informação passa por isso também, né? Que informações deveriam estar disponíveis, né? Que informações o público em geral pode acessar e deve acessar, e que informações são sigilosas, são confidenciais e não podem ser acessadas, né? Então, tratamentos diferentes, né? Ou seja, disponibilizo para quem tem direito, para quem está autorizado, para quem tem acesso, né? Então, sim, esse acesso público e privado com certeza existe. Aliás, várias ferramentas hoje, o Google Docs, o SkyDrive, essas ferramentas onde você pode guardar... Mas o Google é né? confiável, né? Isso é o que se diz aí, né? É uma ferramenta bastante confiável, mas não existe uma fechadura, nem um cadeado, vamos chamar assim, que seja inviolável, né? Os hackers estão aí para provar a todo instante aí que existem essas possibilidades aí. Mas, enfim, sempre tem que analisar essa questão de segurança. Será que eles avaliar, são né? as cabeças deturpadoras da informação? Ou da informação, da comunicação? O Google, você está entendendo? Não, esses hackers. Os hackers, sim. Na verdade, toda tecnologia, né, toda coisa que vem para o bem também vem para o mal, né? Então, esses hackers
assim como a gente usa, por exemplo, um chaveiro, perdi a chave da minha casa, né? Que bom que existe um chaveiro que vai lá e consiga abrir a porta da minha casa para que eu possa entrar, né? Que ele faça uma cópia. Mas esse mesmo profissional pode usar, né? Não esse profissional porque ele é um chaveiro, mas uma outra pessoa mal intencionada adquire essas habilidades, vai usar a mesma tecnologia, entre aspas, aí para entrar na minha casa, não com o fim de me ajudar, mas muito pelo contrário, né? Pelo contrário. Subtrair coisas da minha vida. Pode te prejudicar. Exato. Você vê, a mesma análise pode se fazer com hacker, são profissionais altamente especializados que têm essa capacidade aí de entrar em áreas, né, que tem umas chaves eletrônicas que ele consegue entrar, né? Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você também, que ela é a seguinte: a comunicação empresarial engloba, então, o cuidado com a imagem corporativa, ou seja, com a marca da empresa. Qual o relacionamento ideal da empresa com os funcionários, já englobando tudo? Existe hoje, no plano da comunicação, da colaboração, vamos colocar até esse termo no meio, né? Essa comunicação entre colaboradores, né, de uma empresa, de uma organização, é sempre útil no sentido de trocar conhecimento, trocar informações, né? Então, citando o Google novamente, é isso, só para como exemplo, uma forma de avaliar os colaboradores do Google é através, os pares, eles se avaliam entre si, né? Porque o Google quer estimular a colaboração entre os funcionários, né? Entre seus servidores ali. Então, para que isso possa acontecer, eu preciso estimular a comunicação. Eu preciso ter, inclusive, ferramentas de comunicação, né? Não só presencialmente, mas de forma virtual, né? Então, essa comunicação aí entre a empresa e os seus funcionários, entre os próprios funcionários, na empresa com o seu público, né? Dos funcionários com o seu público externo também, né? Com seus fornecedores, com seus clientes, né? Com a área de governo, todo esse relacionamento aí, né? Do mundo corporativo, pessoal. Inclusive, existe algumas questões relacionadas a isso, né? O uso de smartphone e de tablets. Eu sou um profissional, comprei um smartphone qualquer, um tablet ali, de uso pessoal, mas que eu também hoje faço uso corporativo disso, né? Então, é uma ferramenta, é uma tecnologia pessoal, mas que também ele é usado de forma corporativa, né? Existe aí uma tendência nesse sentido aí, né? Já que o meu colaborador tem lá um dispositivo que ele também possa usar no seu trabalho, por que não utilizar, né? Então, e também tem a outra questão inversa, né? A empresa adquire o equipamento, né, o smartphone e o tablet, mas o funcionário, né, a pessoa, o colaborador também faz uso disso de forma pessoal, né? Então, às vezes, esse relacionamento, né, é uma ferramenta de comunicação, né? Tablets e smartphones, através de Twitter, essas coisas todas aí. Logicamente, isso precisa ser, de novo, como o senhor colocou lá, bem estruturado, né? Precisa ser bem planejado. Claro. Não é simplesmente comprar, né, e deixar a questão do uso em aberto, principalmente a questão da segurança, né? E o bom uso dessas ferramentas, de novo, né? Sempre vai existir essa questão, né? A mesma tecnologia, a mesma ferramenta para o bem e para o mal. E as empresas têm que tomar cuidado, e as pessoas também devem tomar cuidado, né? É comum hoje o roubo, né, de smartphones, né? Sim. Felizmente a tecnologia nos ajuda a isso, né? A pessoa vai usar o smartphone, tira uma foto, essa foto vai para o e-mail de quem? Aconteceu, né? Isso recentemente, né? Exato. Então, são mecanismos de proteção, né? Você pode apagar remotamente todo o conteúdo do seu smartphone, né? Então, você tem senhas, você tem lá uma série de informações pessoais ali que essa pessoa que roubou pode se apossar e ele, logicamente, não vai conseguir fazer uso porque você pode remotamente deletar todo aquele conteúdo lá, né? Mas, voltando à questão, sim, esse relacionamento entre empresas, né? Dentro da empresa, através do uso adequado dessas ferramentas de comunicação, né? Tanto para o próprio trabalho em si, para relacionamento pessoal, né, no networking. Muitas vezes um problema se resolve, né, não porque um funcionário tenha essa capacidade, mas porque ele conhece alguém que tem essa informação, né, ele consulta esse amigo, esse colega dele fora da corporação, essa comunicação aí, e resolve o problema da empresa, né? Muito bem, eu quero fazer uma pergunta a você, porque nós já estamos quase que encerrando o programa. Eu
naturalmente, a justiça ou a lei entende a questão da digitalização de documentos, não é, de uma certa maneira. Agora, pergunto, qual a diferença entre validade jurídica e valor probante de um documento? Veja, a validade jurídica e um valor probante de um documento. Em rápidas palavras, você poderia fazer uma colocação. Existe muito essa questão, né, quando se trata do mundo digital, que nós estamos acostumados hoje com o mundo físico, né, principalmente nessa questão do documento original, né, quando a gente precisa fazer uma cópia autenticada, por exemplo, a gente vai num cartório, né, que tem fé pública para autenticar esta cópia, né, Claro. para fazer essa verificação da assinatura, não é isso? Então, nós estamos acostumados a isso no mundo físico, né? Existem entidades aí, né, com fé pública que nos ajudam nessa questão. Mas nós vamos aí, conseguir isso no mundo digital, ou seja, irmos até um cartório e no mundo digital procedermos da mesma forma que seria no mundo material? Exato. Então, da mesma forma como tudo que nós estamos falando aqui, né, que está migrando para o mundo digital, essa questão também está migrando, né? Ou seja, se eu estou digitalizando, né, ou até eu posso assinar digitalmente, da mesma forma que eu faço hoje no papel, e essa assinatura ter validade, né? Como é que funciona isso no mundo digital? Será que ele talvez tenha até mais segurança do que no mundo papel, né? Então, a tecnologia tem evoluído bastante nesse sentido, né? Mas nós vamos alcançar o resultado. Sim, tecnicamente sim é possível. Hoje já existem tablets onde você consegue, numa assinatura, você vai assinar exatamente como se assina no papel, através de uma caneta. Sim, claro. Né? Já existe, comum já, isso. né? Isso já Exato. acontece. Né? Mas aí que está, a diferença é que o tablet, ou a parte sensível a essa assinatura, é capaz de captar o que a gente chama de 5 validadores disso aí, que é ritmo, que é velocidade, que é o movimento aéreo, porque às vezes você faz uma assinatura apertando a caneta, tira do papel, faz o movimento, né? A pressão, a aceleração. Tudo isso pode ser analisado enquanto papel, né? Alguns desses indicadores, ou vários desses indicadores aí, são fáceis não, mas são possíveis, né? Através dos grafologistas fazem isso, né? Para dizer que aquela assinatura, sim, é da pessoa que... É válida. Isso, é válida, legítima. Exato, né? E no mundo digital, é possível captar também esses validadores? Sim, é capaz. Mas aí entra a questão, né? Como é que isso fica perante a lei, né? A validade jurídica ou o valor probante disso aí. Então, essa é uma questão, acho que precisa ser bem mais discutida, né? Existe isso, tem que se... É um debate que eu acho bastante importante hoje, porque, diferentemente da certificação digital, isso é mais próximo do nosso mundo, né? A questão do tablet, a gente falou, né? Essa questão de movimentação com a mão, essas questões todas, está mais próximo do nosso dia a dia, vamos chamar assim, né? Uma certificação digital parece só muito longe, mas eu assinar em cima de um tablet já não. Né? Muito bem. Eu queria, então, que você, por gentileza, apresentasse as suas considerações finais para que a gente possa encerrar o programa. Ok. Então, só fazendo então, um grande resumo disso aí, né? Estamos falando grande ou um pequeno? Pequeno. Estamos falando aí, então, da tecnologia nos ajudando, né? Certo. A tecnologia nos propiciando maior facilidade, conforto, uma série de coisas aí, né? Mas a gente nunca pode esquecer a questão da validade jurídica, ou do valor probante, ou a questão do direito, né? Então, nós temos que promover aí, acho que um debate, um amplo debate, para que a sociedade possa, com mais segurança, fazer uso dessa tecnologia, né? Porque não podemos pensar só no conforto isso, mas ou nas facilidades, né? Precisamos pensar que sim, quando nós assinamos um documento, né, no meio digital, o que isso implica isso, por exemplo, né? Quando nós postamos uma ofensa no Facebook, no site, o que isso implica nisso aí, né? Claro. Então tem toda uma questão aí de ordem do direito aí, né? Aí cabe aos juízes, né? Claro. Aos advogados, esse debate aí, junto com essa área mais de tecnologia. O que a tecnologia nos dá hoje para dar essa segurança? Para dar segurança. Isso. E nós caminharmos aí para um objetivo mais sério, né? E um objetivo, afinal de contas, aquele que nós identificamos e queremos. Perfeito. Então, eu queria dizer ao telespectador que hoje nós trouxemos o Wilton aqui
para ele explicar, você como de fato ele explicou, essa parte que é importante da digitalização e os problemas atinentes a ela, que nós vamos pouco a pouco colocar, vamos até fazer um próximo programa e vamos trazer aqui um expert no assunto na advocacia a respeito do problema, não é? E vamos melhorar a nossa informação a você, caro telespectador. Por enquanto, eu quero agradecer muito a você, Wilton, pela sua bondade, pela sua generosidade, intervindo aqui e explicado para nós exatamente aquilo que nós queríamos ouvir, porque o telespectador, ele que faz parte da sociedade, ele merece essa explicação. Então, com os meus agradecimentos a você, eu me despeço. Ok, muito obrigado. Si ma folie fait ton désespoir, ne m'en veux pas, je n'ai pas voulu.